Casamento original. Capítulo 2. Namoro, noivado e casamento. Vamos falar sobre 3 fases para entender como funciona um relacionamento. Essas 3 fases são o namoro, o noivado e o casamento. A fase do namoro representa 5% do relacionamento, o noivado 15% e o casamento 80%. Logo, há um processo de funil e filtragem. A maioria das pessoas ignora isso. Talvez você seja casado ou não teve essa compreensão. Então foque naquilo que faz sentido hoje, o seu casamento. Namoro significa a fase do encantamento, quando você olha e quase morre quando vê a pessoa. Uma fase gostosa de ser vivida, mas que não deve consumir mais de 5% da sua energia. Que seja vivendo nessa fase e acelerar o processo. A fase do noivado é a fase que exige mais energia, porque põe a pessoa à prova. E a terceira fase, o casamento, é quando você vai deleitar e desfrutar da sua escolha, que não tem volta. Algumas pessoas querem o melhor da vida de casado com o privilégio da vida de solteiro. Isso é uma fuga emocional, um bloqueio. A orientação do apóstolo Paulo é para que, se alguém não quiser ter outras preocupações, que não se case. Há um problema quanto a isso, mas se casar, não deve voltar atrás. Seu namoro pode dar errado, seu noivado pode dar errado, mas o que não pode dar errado é seu casamento. Quando você entende a energia de cada fase, nunca mais vai se desgastar com aquilo que não faz sentido. Não se aprende isso em casa, na escola, na igreja ou qualquer outro lugar. Se você está ciente de que a fase do namoro é apenas 5% do que representa o seu relacionamento, não compreenda mais o que é isso nessa fase de vida, pois não faz nenhum sentido. No namoro, você deve sempre ficar com o pé atrás, porque é uma fase em que as pessoas se têm um certo bloqueio emocional. E se a outra pessoa representa a cura daquilo na sua vida, é possível que você ache que ela é tudo. E na verdade está arrumando um grande problema, mascarando o seu bloqueio. Melhor é o fim do relacionamento do que o começo. Isso significa que a etapa que está determinada vai levar você a 2 caminhos, ou à próxima fase ou ao término. Quando é o término? O nome disso se passa a ser livramento. Não deu certo e você foi livre de carregar aquela relação ruim para o resto da sua vida. A outra perspectiva é quando dá certo, rumo a uma nova fase. O fim de um namoro pode ser um livramento, ou o início de um noivado, e o fim do noivado pode ser um livramento ou um casamento. Já o fim de um casamento pode ser por morte ou pelo repúdio, pois quando acontece uma traição, segundo a lei de Moisés, você tem o direito de pedir o divórcio e desfazer sua família. Se o seu nível de maturidade for baixo, é melhor repudiar mesmo, praticando assim a sua própria justiça. O outro fim para o casamento é a morte, que significa o início da vida eterna. Visto que nós, cristãos, acreditamos que ela é o início de uma nova fase, e assim continuarmos afirmando, como Salomão quer. Quando Salomão quer, o fim é melhor do que o começo. Se você é casado, pode ser que precisa tratar algumas coisas que ficaram pendentes na fase de namoro e noivado. Faça isso agora com seu cônjuge. Recrutando e seleção. A fase de recrutação e seleção é aquela em que se gasta mais energia para depois passar a vida inteira poupando. Então, é preciso ser enjoado.
Não que o outro tenha que ser perfeito, mas é preciso se prestar atenção em tudo e achar um perfil que você deseja. Você que quer prosperar não deve se relacionar com pessoa que esteja fora do seu perfil e propósito. Princípio, valor e perfil. No recrutamento, a gente analisa o perfil. A primeira coisa que você deve analisar antes do perfil são os princípios e valores. Se o perfil agrada a você, mas os princípios e valores não forem equivalentes a isso, vai regular em problema o seu casamento na sua família. Quem sabe o verdadeiro perfil é a sua alma. Precisamos ser criteriosos, porque nos empolgamos com a aparência, nos permitimos ser levados pela carência e não observamos o todo. Isso é realmente muito sério. Não se deixe levar pelas suas emoções, pela paixão, porque ela é passageira. A paixão dura 24 meses, no máximo 18 a 24 meses. É química. Por isso, você que é casado há 10 anos e não é apaixonado, o que você faz? Usa o amor, pois ela é sentimento e atitude e decisão. Vai dar um código para você. Lembre-se do que é melhor o fim do que o começo. Pegue esse código. O seu casamento depende de forma como você olha o seu cônjuge. Depende do olhar e se seu filho é diferente daquilo que você planejou. Não troque o olhar. Sempre queremos que nossos filhos pareçam com o que desejamos, mas continuar olhando para ele com o olhar que Cristo olhou para você. Eu quero desafiar você que está lendo a se proteger. Homens, sejam confiantes. Mulheres, seja segura no que você está fazendo. E junte-se em unidade e linguagem. Para que juntamos essas duas coisas, você ative sua identidade e clarifique seu propósito para tocar o terror na terra. Se você errou no recrutamento, vai precisar investir no triplo de energia no treinamento. Para recrutar, para o recrutamento e seleção, não existe pessoa perfeita. Algumas fazem lista com pré-requisito de considerar imprescindíveis e querem que todos sejam preenchidos. Isso não existe. Você deve analisar o que é importante e primordial, como princípios e valores, para ver se então dentro de você, para ver se estão dentro do que você espera. Não se apegue a uma lista. Se uma pessoa tiver um coração ensinável, já é muito. Normalmente, queremos tratar pessoas depois que já recrutamos, porém o momento correto é no recrutamento e seleção. Quando temos a oportunidade de analisar a pessoa e recrutá-lo ou não. Pessoas querem fugir de casa e quando casam, entra em outra prisão. Depois querem fugir do casamento. Porque uma pessoa tem vontade de separar? Porque viu que errou no recrutamento e percebeu que não tem a capacidade de investir em treinamento. São pessoas que sempre estão fugindo de si mesma. Resolva primeiro o problema que está em você. Precisa ser resolvido em Leste-Lerrar, passagem em que Abraão recebe a palavra de sair da sua terra natal, ou seja, saia para dentro de si mesmo. Para todas as decisões em que nós tornamos nossa vida, por mais que desejamos experiência que nunca tenhamos vivido, é importante que corremos atrás do máximo de reconhecimento que pudermos. Isso é muito interessante, pois para nos tornarmos em nossa vida, por mais que sejam experiências, nunca tenhamos vivido. É importante que corremos atrás do máximo de conhecimento que pudermos. Isso é muito interessante, pois já que para tornar-nos profissionais estudamos por anos, vamos falar a faculdade e praticamente não paramos de estudar. Já para a função mais importante da nossa vida, que é ser marido, esposa, pai, mãe, deixamos acontecer naturalmente. Assim fica tudo mais difícil, principalmente se deixarmos para aprender ao longo da vida. Exercício.
Avalia se essa fase foram bem resolvida em sua vida. Transborde esse conhecimento na vida de 3 solteiras. Deixará seu pai e sua mãe. Seu casamento não funcionará se levar seus pais para dentro dele. Quando eu e Carol nos casamos, fizemos um pacto de que não levaríamos problema para nossos pais. Cumprimos esse pacto com tanta seriedade que nossas mães chegaram a comentar: Carol deve achar que Pablo é perfeito. Carol nunca se queixa de nada, mesmo no início do casamento, que foi o período mais difícil para os ajustes. Tenhamos a percepção de que todas as vezes que se leva problema conjugal para os pais, resolver significa que ainda é um menino imaturo e que precisa de alguém para resolvê-los. A verdade é que eles não vão conseguir resolver seus problemas e provavelmente vão criar outros. Somos muito ligados à família de Carol. Somos muito ligados à família da Carol. E em certa ocasião, bati o carro e pedi para ela não contar a eles o que havia acontecido. Ela me perguntou o porquê e eu esclareci que eles não iriam pagar o conserto, mas iriam criticar. E não devemos dar relevância a esse tipo de acontecimento. Sempre entregue algo bom e não problemas, porque vão gerar polêmica, contenda e intriga familiar. Há 2 anos, estávamos em uma churrasqueira comemorando meu aniversário e a mãe da Carol me disse: Pablo, nós nunca brigamos. É verdade, tivemos algumas divergências profissionais, mas nada pessoal. Ela concluiu dizendo que esse fato aconteceu porque eu não aceitava que a Carol falasse de mim para a mãe dela e nem da mãe dela para mim. Vemos que é um bom caminho para seguirmos. Não envolver os pais no relacionamento não significa limitar a convivência com a família, apenas estar ciente de que as pessoas entendem as coisas como elas querem. E isso acaba gerando uma inimizade. Seus pais, suas famílias devem fazer parte momentos bons no casamento e não receber problemas, porque eles não são seus solucionados. Vocês já cresceram, são adultos e não há por que levar problemas para eles resolverem. Afinal, quando compartilha e conta tudo o que está acontecendo, você mostra que não está conseguindo resolver. Honre seus pais até o fim, eles são benção, mas a maneira mais poderosa de honrá-lo não é levar para eles problema que não seja deles. Eu conheço pais que sofrem muito até na velhice por verem seus filhos não conseguir resolver os próprios problemas. E também conheço os pais que não respeitam e que não sabem o limite da relação dos seus filhos. Quando construímos uma nova história, uma nova família, precisamos nos conectar, de certa forma, da nossa família de origem, pois uma nova aliança está sendo formada. Talvez eles não entendam, principalmente quando os netos chegam, e haverá necessidade de colocar limite, com muita sabedoria. O princípio bíblico do que estamos lhe contando é Gênesis 2:24, que diz: deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Assuma a sua vida. Se seus pais interferem no seu casamento, você está deixando de cumprir um princípio bíblico. Portanto, se isso acontece no seu relacionamento, tome uma providência rápida. Exercício. Descubra 2 novas formas de honrar seus pais e seu cônjuge. A aliança. Casamento é uma aliança entre 3 pessoas, você, seu cônjuge e Deus. E essa é uma aliança de cumplicidade, fidelidade e união. É o princípio básico de qualquer casamento. A aliança está no seu dedo. A aliança que está no seu dedo não é uma aliança, é simplesmente um anel, um símbolo. A mesma coisa acontece quando chamamos um prédio de igreja, quando na verdade nós somos a igreja de Cristo. Afinal, a igreja tem 2 pernas e não 4 paredes. A verdadeira aliança
consiste em fidelidade, em guardar seus pensamentos, seu corpo e os seus melhores dias para o seu cônjuge. Dentro de um casamento, não devemos deixar ninguém entrar e nem sair, mesmo que seja sua família ou seus amigos. Ao desenharmos um triângulo, imagine que na ponta mais alta esteja a figura de Deus e as duas bases estejam a esposa e o marido, um em cada ponta. Crie em sua mente a imagem do triângulo se movimentando e diminuindo de tamanho. Se uma das bases vive distante de Deus, basta a outra ponta se aproximar-se de Deus, para que o outro lado também se aproxime. Então, se vocês têm um casamento em que seu cônjuge está longe do Criador, a forma de aproximá-lo de Deus é você mesmo se aproximando. Eu e a Carol sofremos muito em nosso casamento para andarmos muito atingindo e queremos acelerar o tempo. Eu e a Carol sofremos muito em nosso casamento por andarmos muito agitados e queremos acelerar o tempo. Mas o tempo também é um sinal de aliança e quebramos isso muitas vezes, investindo em coisas que não temos nada a ver. E só depois percebemos que uma tolice tinha sido feita. O tempo com a sua família não é algo que possa ser negociável. Se você deve fazer de tudo que estiver para alcançar para essa aliança, permaneça confiável. Nós temos plena confiança de que um não fala mal do outro, em nenhuma circunstância. Pablo, na verdade, não fala nem bem nem mal, pois se fala bem, está vendendo o produto, e se fala mal, está desvalorizando. O cônjuge deve ser seu porto seguro, aquela pessoa em que você sabe que pode confiar. Não deixe ninguém sair do seu casamento, nem o cônjuge, nem Deus. E também não deixe ninguém entrar, por melhor que essa pessoa seja. E por último, nunca fique nu diante de seus filhos. A nudez de vocês é algo que permanece ao casal. Isso faz parte da aliança que há os dois no impacto chamado casamento. Exercício. O que é casamento? Alvo no casamento. Muitas pessoas começaram o casamento com um pensamento equivocado, porque aprenderam errado. Quando se casa para ser feliz, em algum momento haverá uma ruptura. Você se casa para fazer o outro e não para ser feliz. Você se casa para fazer o outro feliz e não para ser feliz. O primeiro alvo de um casamento é fazer o outro feliz e o segundo é terminar a vida juntos. Isso significa não nos casamos para nos separar, mas para ficarmos juntos até o fim. Quando se estabelece isso de forma inegociável, não há nada que possa acontecer que tire você desse foco, do objetivo de determinar essa caminhada junto com seu cônjuge. As 5 linguagens do amor, do autor Gary Chapman, é um livro que aborda uma maneira inteligente de se relacionar e amplia nossa percepção em relação ao nosso cônjuge. Pois muitas vezes temos a nossa linguagem de amor e queremos investir na vida do outro da mesma forma que faz sentido para nós. Digamos que a sua linguagem do amor seja tempo de qualidade. Normalmente você tende a achar que a do seu cônjuge é igual à sua. E talvez não seja. Pode ser que a dele seja a palavra de afirmação. E quando isso está alinhado, surgem problemas. Ter clareza de qual a linguagem do amor do seu cônjuge é uma arma poderosa dentro do seu casamento. Invista nessa leitura. Olhe para o seu relacionamento e pense em qual investimento pode lhe fazer para melhorar seu casamento. Talvez perceba que precise investir tempo em amizade que influencia de forma positiva o seu cônjuge. Ou talvez
ou talvez não esteja com vontade de se relacionar com pessoas, mas por entender que ele precisa se relacionar. Investe tempos em novas conexões, abrindo mão da sua vontade, do seu cansaço, para fazer esse investimento na vida dele. Invista em curso ou em livro, como está fazendo agora. A oração é intercessão. Também são investimentos poderosos, junto com a comunicação. Precisamos aprimorar a comunhão através do diálogo, pois nos envolvemos com tantas atividades em nosso dia a dia que esquecemos de dialogar, de sermos assertivos em nossa comunicação. Existem 3 comportamentos prejudiciais que nos impedem de alcançar o alvo no casamento. O primeiro dele é o egoísmo, pois quando casamos buscamos os nossos próprios interesses. Não tem como dar certo. Em segundo lugar, a indiferença. Quando estamos envolvidos em nosso ativismo, em nosso trabalho, e nem percebemos o quão indiferentes estamos em relação à necessidade do outro. O último comportamento prejudicial para que se perca o alvo de vista é a desculpa de não ter tempo para o relacionamento, quando na verdade o problema é que você não coloca como prioridade. A maior dificuldade do casamento contemporâneo é você se conhecer. As pessoas entram em um casamento ou em um relacionamento querendo ser felizes, em busca de algo e normalmente colocando todas as suas expectativas no outro. Você não olha para si mesmo para entender quem é. Eu sei que o casamento é maravilhoso, a unidade, o casal se torna um. Mas se você não estiver bem consigo mesmo, não vai fazer bem para a relação. Exercício. Enquanto casal, como você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos e netos? Autoridade e submissão. A primeira coisa que você precisa saber dentro do casamento no assunto de autoridade e submissão é que o marido não é funcionário da esposa e nem a esposa funcionário do marido. No livro O Manifesto Comunista de Karl Marx Engels, você aprenderá uma coisa interessante, que o casamento é a primeira relação do proletariado. Eles são mentirosos e estão errados. Esse é o casamento que você aprendeu com seu pai, com um marxista que não sabe nada sobre casamento, a moda antiga, e que não entende nada com o ministério e a instituição mais poderosa que existe, que é a família. Dentro de um ambiente corporativo e hierarquia é vertical. No casamento, a hierarquia e a autoridade têm um sentido espiritual, pois isso são horizontais. A submissão significa que a mulher vai atrás do marido. Nessa relação conjugal, existe o marido que é o cabeça e a esposa que é protegida por ele. É preciso entender essa relação de forma horizontal. O marido não é aquele que manda, e sim o que está indo à frente. O fato do homem ir à frente significa que ele vai morrer primeiro, que foi o que Jesus fez, dando sua própria vida por nós. A mulher precisa entender que é o seu papel, que esse é o papel do homem, e isso ocorre porque ele é o mais forte. Na voz de um homem e de uma mulher, percebemos a diferença. A voz da mulher tem uma doçura natural e do homem não. Pablo, meu marido tem autoridade sobre mim? Sim, a autoridade de um general, de um capitão de guerra ou de um comandante de um navio, o que significa que ele fará de tudo, inclusive da sua própria vida pelas pessoas com quem estão atrás dele, ou seja, sua esposa e seus filhos. A autoridade é algo que veio do céu e poder é algo que está na terra. Você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, porém dentro da sua casa não exerce poder, porque ele não é conquistado, mas construído.
O ponto de ligação acontece quando autoridade e poder se encontram. E para compreender o ponto de fusão entre eles, dentro do seu casamento, é preciso entender que seu cônjuge não é seu funcionário e você não é patrão de ninguém. O homem é apenas aquela figura que morre primeiro para salvar os outros, para que não haja dúvida sobre o que está falando. Para que não haja dúvida sobre o que eu estou falando, vou dar mais um exemplo. É como se, ao descer de uma escada rolante, o homem fosse na frente para segurar as pessoas que vêm depois, caso alguém caia. E ao subir essa mesma escada, ele fosse por último, pois se alguém cair, ele também estará para segurar. Para muitas mulheres, isso é bem complicado, porque aprenderam de forma errada. Elas não suportam a ideia de que o homem seja autoridade e querem andar lado a lado dele, ou até mesmo na frente, e gastam muita energia com isso. A mulher é livre para fazer o que quiser, mas se quiser ter uma vida leve, menos cansativa, como Deus programou para ela, vai precisar aceitar que o marido vá à frente, pagando o preço para que ela venha atrás, desfrutando e sendo protegida. A geração demonstra muito que a mulher precisa crescer, trabalhar, lutar pelos seus direitos. E isso não está errado, deve mesmo. Porém, essa mulher deve saber voltar para casa e assumir o papel de ser mulher, se colocar no lugar de vulnerabilidade e se deixar ser cuidada pelo seu marido. Cuidar da sua casa e dos seus filhos com zelo e doçura. Ao ler esse conteúdo, algumas mulheres podem se questionar, já que alguns maridos não se comportam como deveriam. Mulher, assuma o seu papel. O seu marido vai assumir o dele com o tempo. Se passará a conviver com pessoas que têm os papéis bem definidos. Ele vai aprender mais rapidamente. Se você é um homem ou uma mulher de oração, não tenha dúvida de que essa mudança vai acontecer em algum momento. A submissão que Deus designou a Eva foi sobre o desejo dela para determinar que o homem iria na frente. Mulheres, não queiram assumir a responsabilidade de ir à frente. Sejam modernas, porém a moda antiga. Olhando para trás, talvez você não diga, mas somos extremamente conservadoras, putamos o nosso casamento em princípio, não em regra de uma sociedade. Existem dois tipos de autoridade, a absoluta e a relativa. Quando se é uma criança, seu pai tem autoridade absoluta sobre você. Essa autoridade vai mudando até você sair de casa e construir sua família. A partir daí, a autoridade dele passa a ser relativa, ou seja, nem tudo que seus pais falarem você precisará atacar. Quando seu pastor falar qualquer coisa, você não tem obrigação de sujeitar-se, pois a autoridade dele é relativa. Ele não tem autoridade absoluta sobre sua vida. Apenas Deus exerce a autoridade absoluta sobre sua vida. E seus pais, por um determinado período. Se o seu chefe colocar pressão na sua cabeça, sabe que a autoridade dele é relativa e você pode se livrar disso a hora que quiser. Não confunda as duas autoridades, pois o marido não tem autoridade absoluta sobre a sua mulher, mas sim autoridade relativa. E se ele lhe propuser algo louco para fazer, você não tem a obrigação de aceitar, principalmente se a proposta exigir a quebra de princípio. Exercício. Escreva a diferença entre autoridade absoluta e relativa. Atribuições. Quando começamos o nosso casamento, nós ganhamos o mesmo salário e ambos temos a mesma atribuição, que é trazer o recurso para o casamento. Se a mulher for feminista, ela desviará seus recursos para outros fins. Se o homem for machista, soltará dinheiro
como uma conta-gota para a esposa, tornando-se um idiota. Portanto, não seja nem machista e nem feminista dentro do casamento. Se ambos estão com a tarefa de trazer recurso para casa, sugiro que observem quem gera recurso com mais facilidade do que o outro e quem gera menos patrocine e apoie o outro. Carol é a contadora na formação e eu sou jurista de direito. Nenhuma das duas profissões entenderam tanto de dinheiro, porém a Carol entende um pouco mais do que eu, pois trabalhou por anos lidando com o dinheiro da família dela. Normalmente, quando os dois estão na rua, competindo para trazer mais dinheiro para dentro de casa, acabam se distanciando um do outro e a família fica sem estrutura. Caro leitor ou leitora, caso esteja querendo desistir de continuar a leitura, depois de ler a fase acima, se tranquilize. A dica é: descubra quem é o seu melhor. Descubra quem é o melhor em administrar o recurso. E quando descobrirem, trabalhe junto para patrocinar isso. Por muitos anos, Carol cuidou das finanças da família. Eu gerava os recursos e ela administrava, porque tinha mais facilidade com números. Agora, colocamos uma pessoa para cuidar devido à atribuição dela com os filhos pequenos. Mas por muito tempo eu gerava o recurso e a atribuição dela era gerenciar as finanças. Em nossa família, a atribuição de levar os filhos para a escola é do pai, ou seja, minha. Eu os acordo, arrumo e levo para a escola. É preciso haver uma conversa entre o casal para fazer a distribuição das atribuições, decidindo o que fica mais fácil para cada um fazer. Qual a aptidão ou tempo que possui para realizar determinadas tarefas. Nós temos um casal em nossa família em que a esposa é muito boa no controle financeiro e o marido é completamente perdido nessa área. Então eles combinaram que ela cuidaria da finança da família. Eles trabalham junto e toda vez que ele precisa de algum dinheiro, pede a ela. E isso não é desonroso, porque foi a forma que eles encontraram para gerir o recurso da família. Foi algo conversado e definido por estar sob a gerência dele. Era um grande risco para a família. Quando nos casamos, tivemos alguns conflitos pela falta de acordo sobre a atribuição da casa. Culturalmente, as mulheres carregam algumas atribuições, como, por exemplo, cuidar da casa, e Pablo queria dar opinião em tudo, até escolher as almofadas da sala, o que acarretava muitas brigas entre nós. Não é que ele não pudesse dar opinião, mas a decisão final seria minha e ele não entenderia. Hoje em dia, até ouvimos um ao outro, mas não nos envolvemos. Não tomamos mais a frente daquilo em que é a nossa atribuição. Assim como uma criança, o seu casamento vai precisar de uma rotina à medida que o tempo for passando e for amadurecendo. É preciso que cada um faça o seu papel e tenha suas funções. Reconheça qual é a aptidão ou as aptidões de cada um e divida as atribuições. Exercício. Homem. Escreva 7 atribuições que seja exclusiva do marido. Mulher, escreva 7 atribuições que seja exclusiva da esposa.